O assunto agora é pecuária no Agricultura BR. Nós vamos falar de mercados, mercado do boi gordo, mercado de gado de reposição que vem acontecendo em todo o Brasil, porque nós podemos já falar que é uma questão de Brasil, não é mais só centro-sul, porque até o norte do país, os estados produtores apresentam uma redução forte em relação aos dias garantidos de escala de abate na indústria frigorífica. E isso está muito relacionado a boi gordo, relacionado à necessidade dessas aquisições e melhora na oferta. Para gado pronto, de uma maneira geral, seja boi gordo, vaca gorda, novilha, é o que a gente tem acompanhado nos estados brasileiros. No Centro-Sul, esse movimento já ocorria. Está tão essa situação está tão forte que está bastante difícil a gente cravar aqui. Quando a gente coloca os preços das cotações, que é um valor de referência, muitas vezes a gente recebe imediatamente vários posicionamentos de pecuaristas de todo o país que a gente agradece demais, mas falando aqui está mais alto, porque os negócios têm sido travados, muitas vezes são maiores do que a referência, mas, como eu disse, são negócios pontuais. Mas o fato é que os valores sobem, não tem a disposição de animais para abate que poderia ter, e isso faz com que essas escalas estejam reduzidas e as ofertas melhorem. Mas para falar a respeito deste tema e para falar também de como que esse cenário todo já reflete sobre o gado de reposição, nós vamos conversar ao vivo agora com o Iberville Neto, que participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Iberville, temos um cenário de alta, né? Nós estávamos olhando aqui os números também no mercado futuro, na B3, e B3 vem subindo também, né? Vai mostrando preço. Mercado físico, nós temos alguns lotes que saem por valores muito maiores que a referência em alguns estados, como São Paulo, no Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, o pessoal diz que não tem gado por lá também. Como é que você avalia esse momento do mercado do boi gordo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer, Fabiano. Fabiano, realmente, quando a gente está no mercado esticando um pouco mais para cima, ou às vezes para baixo, em outras ocasiões, né? Agora a gente está falando de um mercado positivo, algumas referências elas acabam sendo basicamente uma referência mesmo, mas quando a gente está no mercado mais estável, os negócios ocorrem com uma dispersão menor ao redor daquilo. Quando a gente está com o mercado mais esticado, como é o atual, a gente tem realmente valores ocorrendo aí. É, ao redor disso, mas com uma amplitude bem maior. E o cenário que tem sido observado é isso: é um cenário de altas consecutivas há meses, né? Desde julho a gente pode falar que o mercado está subindo, mais a partir de agosto, pensando em preços futuros. A reposição ela andou menos nesses últimos meses, o que deixa a expectativa de que haja espaço para ela andar mais quando essas chuvas, ou à medida que essas chuvas forem trazendo de volta a qualidade das pastagens. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o comprador tenha mais ânimo para. Mais ânimo não, mais possibilidade. O ânimo acaba que o mercado já traz, né? Mas ele vai ter possibilidade de comprar esse gado, vai ter onde colocar esse gado, e o vendedor, por sua vez, vai estar com a corda um pouco menos no pescoço, pensando do ponto de vista de capacidade de lotação. Então, o vendedor tem onde manter esse gado e o comprador tem onde colocar esse gado. Isso nas próximas semanas e meses, né? A gente está falando do início das chuvas ainda começando, mas já deu uma mudada boa na cara nessas últimas semanas aí, perto do que a gente vinha vendo ao longo do ano. Iberville, vamos falar de média, ritmo brasileiro, né, de abates. O ritmo mensal de abate do Brasil é extremamente acelerado. Apesar de a gente ter os números do IBGE que saem a cada trimestre, a gente consegue olhar lá para os abates CIF e enxerga ali números recordes mês a mês, quando a gente olha para o fator sazonal. A primeira questão que eu te faço é se 2025, com uma disposição menor, né, a gente está enxergando uma disposição menor de gado para abate. Entretanto, a capacidade de terminação brasileira, ela tem melhorado ano a ano. Você consegue ter animais de um investimento em genética, investimento de uma maneira geral no tripé da pecuária, consegue ter resultados interessantes. Esse ritmo de abates, até por conta daquilo que vem ocorrendo, com outro recorde que acontece mês a mês, de exportações, e essa melhora que nós tivemos em 2024 de consumo interno, nós devemos ver esses três fatores sendo mantidos em 2025? É possível cravar esse cenário? Fabiano, a nossa expectativa é de uma redução de oferta para o ano que vem, um início de redução de oferta.
associado principalmente à diminuição da participação de fêmeas nos abates, consequentemente a gente diminui a disponibilidade de carne. Essas fêmeas, na nossa visão, devem deixar de ir para o gancho pela melhoria da rentabilidade da cria, então, com esses preços do bezerro começando a aparecer em valores bem superiores, né, e já aparecendo com mais frequência em algumas regiões. Então isso tende a tirar fêmeas da jogada, a diminuir a oferta de carne. Do lado das exportações, a gente acredita em um cenário aí de positivo, possivelmente até alguma evolução. O próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos soltou há uma ou 2 semanas um relatório projetando um aumento das exportações brasileiras para o ano que vem. Um aumento sutil, se não me falha aqui, o número é na casa de 1%. Só que a gente está falando de um aumento de 1% e esse ano a gente aumentou em praticamente 30%, considerando carne in natura no acumulado até setembro. Então seria e é um recorde até o momento, e para a gente não ter recorde esse ano, tem que praticamente parar de exportar. Nem sei se dá para não quebrar o recorde ainda, tem que até que dar uma checada nisso. Mas o que a gente está falando exportação deve ser mais um ano de exportação boa, talvez com um pouco menos de produção de carne. Consequentemente, se a gente vai estar mandando mais carne para fora e produzindo um pouco menos, a gente fica com menos carne no mercado doméstico, isso afeta o consumo do ponto de vista que a gente calcula, que é a disponibilidade interna. Né? O que é produzido menos o que sai e mais a importação, que no Brasil é troco. Então, na prática, a gente deve ver o ano que vem, na nossa expectativa, um cenário de redução do consumo em volume, mas preços maiores ao longo da cadeia, incluindo varejo. Claro que no varejo ele sempre sente o começo de ano, devolve um pouco das altas que ocorrem na reta final do ano, mas a média de 25 para varejo nós também acreditamos que seja superior. Iberville, durante esse ano de 2024, falando principalmente do primeiro semestre, em diversos momentos eu conversei com colegas seus, analistas, com representantes de frigorífico, e com um posicionamento, né, e era um fato, né, nós estávamos com as câmeras frigoríficas cheias. Muitas vezes se usou o termo abarrotada. Então, mesmo com o consumo que veio melhorando, ele não começou alto esse consumo em 2024, ele veio melhorando mês a mês, mas com o cenário do primeiro semestre do ano passado, nós tínhamos um bom consumo, tinha uma exportação alta, mas você tinha ali um volume grande de estoque de carne bovina na indústria frigorífica brasileira. Esse estoque, ele vai ser consumido, ele é suficiente para regular de uma maneira de deixar ainda acessível essa carne bovina, com a acessibilidade que existe hoje, essa carne, esse produto para o consumidor final em 2025, que essa é uma preocupação também de consumo interno. A gente costuma dizer aqui no canal do Boi que os mercados são extremamente importantes, mercado importador, mas o maior mercado da carne brasileira é o consumo no próprio país. Quando a gente fala de estoques na carne bovina, pensando em realidade nacional, a gente geralmente está falando de uma foto mais momentânea ali. A gente não está falando de algo mais de longo prazo, como, por exemplo, a China, que faz os estoques de carne congelada, de carne suína. No Brasil, até pela característica do nosso consumo, da nossa comercialização, que é principalmente carne resfriada, a gente está trabalhando ali com estoques mais curtos, é um giro mais rápido, né? Quando a gente fala de carne exportada, aí sim, a carne congelada é a principal forma de comercialização. Aí a gente já está falando de outro tempo de prateleira, entre aspas, ou de transporte, pensando em destinos mais distantes. Então, mas quando a gente fala do cenário de conforto das programações de abate, conforto da disponibilidade de gado, a gente está vendo uma situação completamente diferente do primeiro semestre. No primeiro semestre a gente teve um abate forte, um abate bem superior ao do mesmo período do ano passado, e mesmo com as exportações em alta, a gente ainda teve uma disponibilidade interna de carne bovina, ou seja, o que ficou no mercado doméstico, em torno de 17% maior do que do ano passado. E no ano passado já tinha sido maior do que em 2022. Então a gente vem de 2 anos aí de aumento de consumo por um maior volume disponibilizado. Aí esses preços vieram mais palatáveis nesses últimos anos, e isso gerou esse acréscimo, permitiu que essa carne a mais fosse escoada. Agora a gente está observando, desde em setembro houve uma redução na comparação mensal, em outubro outra redução está sendo observada, ao que tudo indica, nos abates. Isso tem dado uma diminuída nesse conforto, aí, nessa tranquilidade do ponto de vista de fornecimento de gado e de suprir esse escoamento. Então, a gente tem menos carne para ser distribuída e o frigorífico consegue fazer
isso com preços maiores. Não que a margem da indústria não tenha diminuído, tá? Isso é importante a gente colocar como um ponto de atenção, porque o boi subiu, o atacado subiu e o varejo subiu, mas essa alta ela foi menor no decorrer da cadeia. Então, houve uma diminuição de margem ao longo da cadeia e isso tende a gerar aí tentativas por parte da indústria de segurar esse mercado, mas por enquanto o que a gente observa é um mercado firme, um mercado que do lado do pecuarista agora as chuvas permitem que haja essa retenção e essa euforia do ponto de vista positivo mesmo, né? É algo que merece cautela, mas é positivo. Esse mercado evoluindo como está acaba fazendo com que o pecuarista retenha um pouco mais os animais, ainda mais esse gado que veio de uma seca e não tá pronto para abate. Tá certo, Iberville. Iberville, você falou sobre as margens da indústria frigorífica, que evidentemente tem que ter tido alguma redução agora, mas a indústria frigorífica, tanto faz eu olhar para a receita em dólares, frigorífico exportador, indústria frigorífica exportadora, tanto faz eu olhar para as margens em dólar ou em reais, se olhar em reais, então é realmente explosivo. Nós temos o melhor ano da história da indústria, em termos de faturamento. Até os frigoríficos não exportadores têm um cenário de 2024 muito positivo, não é isso? Quando a gente pega a média, o que aconteceu no primeiro semestre realmente foi muito positivo. Agora, essa alta do boi deu uma mudada na cara da situação. Mas é bem isso, Fabiano. No primeiro semestre, a gente tinha ele, quando a gente pega a relação da carne exportada com a relação com o preço da arroba, é claro que isso é uma grande média, né? Cada mercado tem as suas margens, etc. Mas quando a gente fala do carne exportada, valores médios versus arroba, a gente trabalhou com patamares historicamente muito bons na primeira metade do ano, até no início do segundo semestre. E quando a gente fala de margem aí, pensando em relação carcaça versus boi, a gente começou o ano ainda com aquela margem, vamos dizer, voltando um pouco mais para a normalidade, mas após os picos ali do segundo semestre do ano passado, que o boi despencou e a carne não caiu na mesma magnitude. Então, se a gente pegar quanto que uma carcaça paga do boi, lá em agosto, setembro do ano passado, ela pagava o boi mais 11,7% média do primeiro semestre. A gente está falando de alguma coisa em torno de 6% a mais do que o valor do boi. E agora em outubro está 3,8% a mais do que o valor do boi. Ou seja, só a carcaça paga o valor do boi mais 3,8%. É uma margem que historicamente não é das piores, mas houve um encurtamento muito importante nos últimos meses. Mas na média, se a gente pegar uma média de longo prazo, essa relação é em torno de 2%. E está em 3,8%. Isso não quer dizer que a indústria está tendo resultados ótimos porque está um pouco acima da média, né? Cada equilíbrio de custos ali vai mudando e depende de indústria para indústria. Mas esse parâmetro, dentro de uma média histórica, a gente está falando de um pouquinho acima ainda. Iberville, para encerrar, gostaria de falar um pouquinho mais diretamente sobre gado de reposição. Nós temos acompanhado aqui no canal do Boi, em nossos eventos, nossos leilões, são diários, e em qualquer parte do país. Quando a gente fala de gado magro, nós estamos vendo valores que estão em elevação. Então, claro que tem praça que paga mais ainda, outras tiveram valorização, mas não tão forte. E o bezerro também, ele mostra um cenário realmente muito animador já em 2024, já durante esse mês de outubro, final de setembro já vinha muito bem e agora em outubro isso ficou muito claro nas vendas em leilões. Como é que esse mercado de reposição deve ficar e principalmente expectativas para preços em relação a boi magro, a bezerro, gado de reposição de uma maneira geral? A nossa expectativa é que o bezerro ele corra atrás do prejuízo. Como você bem ponderou, ele já tem subido e tem subido de maneira bem expressiva em algumas regiões, mas ele ainda, na média, subiu menos do que o boi. Isso, inclusive, faz com que a relação de troca agora esteja nos maiores patamares desde 2011, pensando a troca do boi gordo com o bezerro. Na nossa visão, esse momento é uma janela, claro que para que essa janela seja aproveitada, a necessidade de existir pasto, existir caixa na fazenda, mas na nossa visão é uma janela interessante para a compra da reposição. Claro, quando a gente fala de janela, a gente está usando aqui esses preços médios. Não é porque é uma janela que o produtor vai lá e vai pagar aqueles valores que às vezes a gente vê em grupo de WhatsApp ali de alguma coisa muito discrepante, né? 13 não, é 14, 15 reais por arroba. Então,
Não que isso não vá ser viável, mas para que essa arroba seja viável, ela depende muito do mercado. E aí, claro, cada um sabe o risco que está disposto a tomar. Mas o que eu digo é, valores médios de arroba de boi, valores médios de arroba de bezerro, geram, no momento atual, uma relação de troca que está no melhor patamar desde 2011. Como a gente espera que a relação de troca fique mais apertada nos próximos anos, porque essa é uma característica das fases de alta do ciclo pecuário, que acreditamos que esteja começando agora, então, na nossa visão, é uma janela de compra de reposição. E aí cabe uma ressalva, que a gente fala que o mercado está começando essa fase de alta, apesar dele já ter subido um tanto bom, né? Mas ele ainda não observou, a gente ainda não observou uma redução da participação de fêmeas nos abates. Então, essa puxada de preços que está acontecendo agora em 2024, ela ainda é uma puxada inicial advinda das exportações e desse consumo doméstico. E isso tende a estimular preço de bezerro, consequentemente tirar a fêmea do gancho, e aí sim a gente vai ter uma redução de oferta. Então, o momento atual, na nossa visão, ele está acabando de consolidar uma expectativa de saída de fêmeas do gancho, e aí sim a gente entra de maneira mais efetiva nessa fase mais forte do ciclo.